O Botafogo estreava na Copa do Mundo de Clubes vencendo o Seattle em Seattle por 2-1, quando aos 44 do segundo tempo, Joaquim Correa, por dentro na zona ofensiva, interceptou um passe muito mal dado por um adversário. Esperou a ultrapassagem, deu uma boa bola para Santiago Rodrigues, que devolveu um bolão para o argentino. Dentro da área, Joaquim levou um pouquinho para a esquerda, finalizou com a perna canhota e o goleiro do Seattle fez uma grande defesa. Arthur Cabral também povoava a grande área. Fabiano Bandeira, porque começa o vídeo de análise pós-jogo falando a respeito desse lance. Logo depois, o Botafogo poderia ter sofrido o empate. O time foi muito mal no segundo tempo. Concordo, mas o lance citado no início deste conteúdo robusto pode contextualizar grande parte do que foi o jogo. E falo sobre uma parte boa e uma parte muito ruim. Você se inscreve por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E também tem vídeo pós-jogo lá na Placar TV. Sim, são complementares, galera. Todo mundo pode ver o vídeo aqui no canal Fabiano Bandeira e ver o vídeo que coloquei também lá na Placar TV. Deixa o like, dê uma moral. Se você não é inscrito na Placar TV, se inscreva. Hoje às 18 horas estarei ao vivo no programa Placar Aberto. Aliás, galera, que maratona maneira. Ontem de manhã, live no Lance Show aqui no YouTube, participei. Depois, live no canal Fabiano Bandeira, eu já tinha também soltado o vídeo de análise pré-jogo, vídeo para placar e agora um vídeo por aqui. Depois tem live aqui no canal e tem o Placar Aberto às 18 horas ao vivo também. Tudo no YouTube, pessoal. Pois bem, o Botafogo entrou em campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Alexander Barbosa na zaga, com Alex Telles na lateral esquerda, 4-4-2. Arthur na extrema direita, por dentro, volante, Gregory e Marlon Freitas, vindo da esquerda para dentro, Savarino. Não gostei tanto. Igor Jesus como segundo atacante, Mastriani como centroavante. O Seattle num 4-2-3-1. Inicialmente, algo que falei bastante em vídeos anteriores, o nervosismo da estreia. O Botafogo sentiu, não conseguia se encontrar tecnicamente no início do jogo, taticamente também tinha alguns problemas. O Seattle conseguia espaços pelo lado direito do ataque deles, conseguia espaços vindo da esquerda para dentro com a bola, o Kent muito bem vindo da esquerda para dentro, o Rusnak também participando bastante, e o Botafogo tinha dificuldades. Além disso, uma marcação não tão firme à frente da linha de defesa, por isso o Seattle conseguia se estabelecer em alguns momentos no campo ofensivo, mas faltava aquele refino técnico para o último passe e para finalização. Quando o Botafogo se tranquilizou, galera, botou a bola no chão, começou a ganhar campo, e o Botafogo tem mais qualidade técnica que o Seattle. Tudo bem, o treinador deles está há muito tempo no cargo, conhece a equipe, por isso fez uma mexida muito interessante para eles no intervalo, tirou o lateral esquerdo, que tinha tomado cartão amarelo na falta no Arthur, que gerou o gol do Jair, e colocou mais um meio-campista, conseguiu fazer ali o Seattle ter vantagem numérica, o Botafogo sofreu com isso, daqui a pouco a gente vai para a segunda etapa. Mas no 4-4-2, o Igor Jesus saía da área e o Mastriani ficava para empurrar a última linha de defesa do Seattle. Tecnicamente, o Mastriani foi bem? Definitivamente não. Tem limitações técnicas, só que o jogo também é tático. Tem a parte psicológica e a parte física. O técnico Renato Paiva pode ter passado por um momento de torcedor ansioso. A substituição que ele fez no intervalo poderia ter deixado para depois. Poucas vezes por aqui ele substituiu no intervalo. Quando eu falo por aqui, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas ontem ele substituiu, porque tinha o Joaquim Correa no banco.
E ele pode ter pensado como um torcedor ansioso. Quando eu falo torcedor, nós somos torcedores. Tecnicamente, Mastriani limitado. Joaquim Correia é bom, vou colocar então bom, vou tirar o limitado. Só que em várias oportunidades não funciona dessa forma. E o técnico Renato Paiva colocou no segundo tempo Joaquim em grande parte do jogo sem função, perdido em campo. E a coisa ficou pior. Voltemos à primeira etapa. Quando o Botafogo colocou a bola no chão, teve tranquilidade, se estabeleceu, começou a ganhar campo, começou a quebrar as linhas do Seattle e levar mais perigo. Com 12 minutos, o Botafogo começou a mostrar a capacidade que tinha. 3 oportunidades claras em pouco tempo. Cruzamento e um bom cabeceio do Igor Jesus, o goleiro ficou com ela, boa defesa. Depois tivemos uma jogada bem vertical com o Marlon Freitas encontrando o Arthur, que encontrou o Igor Jesus novamente. Quando ele finalizou, o defensor chegou no último segundo, poderia ter saído o gol do Botafogo por ali. Depois cruzamento da direita com o Telles pegando de primeiro e o goleiro fazendo uma defesaça. Ali eu pensei, chegamos, vamos dominar a partida e vencer o jogo. Só que o Botafogo tinha dificuldades táticas, problemas sem a bola. Na marcação, o Botafogo não conseguia encaixar perfeitamente. Então, quando o Seattle conseguia entrar no nosso campo, eles ganhavam confiança. O jogo se reequilibrava. Até que, em dado momento, o lateral esquerdo deles teve uma ideia maravilhosa para nós de fazer uma falta no Arthur sem bola. Bola aérea ganha jogo. O Botafogo não pode desperdiçar. E o Alex Telles cobrou fechado pelo lado direito com a perna esquerda. Jair fez um belo gol de cabeça. Pena que está perto de sair, mas beijou o escudo. Gosta muito do Botafogo, o jovem zagueiro que fez o gol para abrir o placar, para dar tranquilidade ao nosso glorioso. O Botafogo fez aquilo que a gente pedia. Tocou a bola com paciência, o Arthur ultrapassou pela direita, recebeu com calma, viu o Vitinho chegando solto, deu o passe para trás, e o Vitinho fez um baita cruzamento para o Igor Jesus fazer 2-0, mesmo muito marcado, mesmo no meio de alguns zagueiros. 2-0, uma pena que o Igor está indo embora, mas o Arthur Cabral vai entrar em forma e vai contribuir com o Fogão. O Igor merece todo o sucesso do mundo. Depois foi tomar conta para não ser vazado no primeiro tempo e voltar com tranquilidade. Veio a troca. Mastriani saiu para a entrada do Joaquim Correia. Lembram que eu falei sobre o torcedor ansioso? O Paiva fazendo logo a substituição? Fabi, tecnicamente, você gostou do Mastriani? Não. Mas percebam, o Igor Jesus estava fora da área, participando de jogadas, marcando e ainda entrando para fazer gol de cabeça. E mais um centroavante por lá. A linha de defesa do Seattle, claro que ficaria preocupada e tinha espaço para trabalhar. Tempo também. Vencendo por 2-0, deixava o jogo frio no início do segundo tempo, esperava um pouquinho, depois as trocas poderiam começar. Quando o Joaquim Correia entrou, o Savarino saiu da esquerda para dentro. Beleza. Só que o Joaquim Correia não é o homem da recomposição total. A gente está falando segundo atacante, pode fazer o lado esquerdo do ataque. Vai recompor? Em alguns momentos vai, mas é um jogador de recomposição? Não. Fez. Se você olhar o mapa de calor, o Joaquim Correia estava marcando na linha baixa no primeiro momento, na segunda etapa. Mas não é a dele. E o Botafogo teve uma oportunidade com o Savarino encontrando o Arthur pela direita, o Arthur finalizou, o goleiro tirou. Se o Arthur tivesse dado passo para dentro, o Igor Jesus estava sozinho para finalizar, mas não era uma jogada simples. O Botafogo teve essa oportunidade clara no início do segundo tempo, como teve aquela que eu falei no final do jogo. E por que eu comecei com aquela oportunidade? Porque com essa bola do Joaquim Correia para o Santiago Rodrigues e do uruguaio para o argentino de volta, o Botafogo tinha os jogadores nas posições deles, onde fluem melhor. Tinha o Santiago pela esquerda, tinha o Joaquim Correia por dentro. Durante grande parte do segundo tempo, não foi assim. O Botafogo foi perdendo campo, foi sendo envolvido, e então o treinador fez uma mudança de posicionamento que deixou a torcida de cabelo em pé. Primeiro, as substituições. Entraram Cuiabano no lugar do Telles e o Arthur Cabral no lugar do Savarino. Pensei,
Joaquim Correa vai continuar na esquerda, Arthur pela direita, Igor Jesus, segundo atacante, Arthur Cabral de centroavante. O Cuiabano entrou na lateral no lugar do Telles, e depois poderia ser adiantado se o Marçal entrasse, por exemplo. Só que o Igor Jesus foi deslocado para a esquerda e o Renato Paiva falou na coletiva que foi para aproveitar a força que ele tem, porque o Botafogo estava sendo empurrado pelo adversário para perto da nossa área, e então o Igor poderia explorar bom condicionamento físico, a parte defensiva que ele tem também, e depois sair em velocidade. O Igor não vai ser esse jogador pela esquerda. Quando o Igor fez isso, ele tem uma característica de brigar, de pressionar lá na frente, de voltar por dentro, baixar um pouco e depois sair em velocidade. Em alguns momentos, não é sempre, ele não é extremo para ficar na esquerda, baixando o tempo todo com linha de defesa para depois sair em velocidade. Não vai fazer como não fez. Isso deveria estar muito claro para o Renato Paiva nos primeiros 5 minutos. Por mais que ele tivesse tido a ideia e testado, não dá. Mas por quase 20 minutos, o Renato Paiva manteve Arthur na direita, Igor na esquerda, Joaquim por dentro com Arthur Cabral. E o time adversário tomou conta do jogo. Gregory e Marlon Freitas muito mal. Desde o primeiro tempo eles já não estavam bem, no segundo pioraram e o Botafogo não conseguia trocar passes. Se o Botafogo tivesse baixado as linhas de forma natural para sair em contra-ataque, explorando corredores, dando trabalho, explorando espaços que são dados pelo Seattle, ok, não foi o que aconteceu, galera. Então, quase ao fim da partida, saiu o Marlon Freitas para a entrada do Danilo e saiu o Igor Jesus para a entrada do Santiago. Aí o Botafogo tinha Vitinho, Jair, Barbosa e Cuiabano, uma linha de 4 defensores, Arthur, Danilo, Barbosa, Gregory, 2 marcadores, isso era necessário para aquele momento, e o Santiago, que faz a esquerda, com Joaquim Correa como segundo atacante e Arthur Cabral como centroavante. Lembram do lance citado no início deste vídeo? Com o time encaixado, o Botafogo conseguiu chegar mais uma vez de maneira clara, porque por dentro, como segundo atacante, onde domina a posição, Joaquim Correa interceptou um passe, conseguiu esperar a ultrapassagem do Santiago, deu uma boa bola e entrou no espaço. O Santiago, que também joga por ali, naquela meia ponta pelo lado esquerdo, bolinha de trivela para o nosso querido Joaquim correr para a esquerda e finalizar. O goleiro fez a defesa. E o Arthur Cabral, como bom centroavante, estava ali esperando um passe para dentro ou um rebote para que a bola pudesse chegar nele e fazer o gol. Não foi o caso, mas com um posicionamento mais adequado, a jogada fluiu. Pois é, o Renato Paiva poderia adotar o simples no jogo de ontem. O Botafogo poderia ter tido menos dificuldades, mais tranquilidade. Só que são jogadores que estão chegando agora. Santiago chegou no início do ano, está em adaptação, melhorando realmente. O Joaquim estreou ontem, Arthur Cabral estreou ontem. O Arthur já estava cansado. Depois, o Seattle foi lá, pressionou o Botafogo e no último lance teve uma finalização, o John pegou e garantiu a nossa vitória. Mas foi difícil. E se no vídeo da Placar eu disse que não ficaria pensando em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro agora, e eu quero me referir à alegria, à felicidade, estou sorrindo, porque estou com a vitória. O Botafogo ganhou o primeiro jogo na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras jogou bem com o Porto, empatou em 0-0. O primeiro gol marcado na Copa do Mundo de Clubes por uma equipe sul-americana foi do Botafogo. A primeira vitória é do Botafogo. Estejamos felizes, vamos comemorar a segunda-feira de alegria, sorriso no rosto. Mas vou falar rapidamente sobre a sequência, que por mais que tenhamos tido dificuldade ontem e tivemos, pelo menos num contexto difícil, estrearam Joaquim Correa e Arthur Cabral. Então agora eles podem evoluir com o time e quando precisarmos mais à frente, e vamos precisar, eles já podem estar mais adaptados, podem estar melhor. Nada mais interessante do que ter jogador ganhando ritmo numa Copa do Mundo de Clubes inédita e vencendo o primeiro jogo. Isso é ótimo. Tomara que eles consigam evoluir cada vez mais. Só que quinta-feira tem Paris Saint-Germain, às 22 horas. Contexto completamente diferente. O Paris Saint-Germain é uma máquina de jogar futebol, fez 5-0 na Inter de Milão na final da Champions, 4-0 ontem na estreia contra o Atlético de Madrid no nosso grupo, e o Botafogo não jogou bem, principalmente na segunda etapa, contra o Seattle. O Botafogo precisa se organizar taticamente, entender que vai passar a maior parte do tempo sem bola e fechar todos os espaços, embora seja
muito difícil. Botafogo vai ter que marcar em bloco baixo na maior parte do jogo, vai ter que tentar explorar a saída em velocidade e bola aérea, falta, bola longa, dar um jeito de minimizar os problemas contra a melhor equipe do mundo hoje. Isso a gente vai pensar diariamente até a partida. Eu sei que bate aquela ansiedade, mas vamos comemorar a vitória de ontem. Galera, a análise já foi feita, isso eu também falei no vídeo da Placar. Maravilha, analisamos, beleza. Nós somos torcedores também. Então vamos curtir. Se não curtirmos uma vitória na Copa do Mundo de Clubes, vamos curtir quando? O Botafogo está fazendo história. Um abração para a galera que esteve em Copacabana, realmente tirando onda, 23 horas, um frio no Rio de Janeiro. E claro, aqueles que estiveram no estádio Lumenfield, a torcida do Botafogo fez muito barulho e foi bastante gente torcer pelo Glorioso. E um abraço a todos os botafoguenses do Brasil e do mundo. Saudações alvinegras, estamos juntos. Valeu, fui, fogo! You make me